Não importa o quão longe você foi de Deus. Não importa o quanto você desperdiçou das oportunidades que Ele te deu. Não importa quantas vezes você virou as costas para Ele e escolheu seu próprio caminho. O Pai ainda está esperando você voltar para casa. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das parábolas mais emocionantes e transformadoras que Jesus contou. Uma história que revela o coração de Deus de uma forma que destrói toda a imagem distorcida que temos dele. Uma parábola sobre um pai que nunca desistiu do filho que o abandonou. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus e pode te dar coragem para dar o passo que você tem adiado há tanto tempo. Estamos falando da parábola do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15. E essa não é apenas uma história bonita com final feliz. É uma revelação profunda sobre graça, sobre arrependimento verdadeiro, sobre o amor incondicional do Pai e sobre a porta que sempre está aberta para quem decide voltar. Jesus contou essa parábola num contexto específico. Os fariseus estavam reclamando porque ele recebia pecadores e comia com eles. Então Jesus conta 3 parábolas seguidas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E essa última é a mais completa, a mais emocional, a mais reveladora sobre o coração de Deus. A história começa com um filho que chega ao pai e faz um pedido chocante. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Você já passou por isso? Já percebeu que esse pedido é basicamente desejar a morte do pai? Porque a herança só seria dividida após a morte. Esse filho está dizendo: Pai, eu queria que você estivesse morto, mas já que não está, me dá agora o que seria meu quando você morresse. É rejeição total. É dizer que o valor do pai está apenas no que ele pode dar, não em quem ele é. E, surpreendentemente, o pai divide os bens. Ele respeita a escolha do filho, mesmo sabendo que vai doer, mesmo prevendo o desastre que está por vir. Porque amor verdadeiro não aprisiona, não força, não manipula. Amor verdadeiro permite escolhas, mesmo quando essas escolhas machucam. E então o filho junta tudo o que era seu, vai para uma terra distante e desperdiça tudo vivendo dissolutamente. Terra distante não é apenas geografia, é símbolo de afastamento espiritual. É escolher viver longe do reino de Deus, longe dos valores do Pai, longe da proteção e provisão da casa. E o resultado? Miséria completa. Veio grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Chegou ao ponto de cuidar de porcos e desejava encher o estômago com a comida deles. Para um judeu, trabalhar com porcos era o fundo do poço absoluto. Mas então acontece algo crucial: caindo em si. Ele não apenas chegou no fundo do poço, ele teve um momento de lucidez, onde lembrou da casa do pai e percebeu: até os servos na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Olha a humildade genuína. Olha o reconhecimento real do pecado. Ele não está tentando justificar, não está culpando circunstâncias, não está minimizando o que fez. Ele assume: pequei, e não espera mais ser tratado como filho. Só quer uma chance de servir. E então vem a parte mais linda, mais reveladora sobre o coração de Deus. O pai viu o filho ainda longe. Isso significa que ele estava olhando, esperando, vigiando o horizonte todos os dias. Ele nunca desistiu. Nunca parou de esperar a volta daquele filho. E quando viu, foi movido de íntima compaixão. Não de raiva, não de eu avisei, não de agora você vai ver. Compaixão, amor que dói pelas dores do outro. E então fez algo impensável para um patriarca judeu da época: correu. Homens de idade e posição não corriam. Era considerado indigno, mas esse pai não se importou com dignidade, com o que os outros iam pensar. Ele correu, porque o amor dele pelo filho era maior que qualquer protocolo social, maior que o orgulho ferido, maior que a dor da rejeição, e lançou-se ao pescoço dele e o beijou. Antes do filho terminar seu discurso preparado, antes de qualquer explicação,
O pai já estava abraçando, já estava beijando. Restauração imediata, aceitação incondicional do filho arrependido. E mais, trouxe a melhor roupa, colocou anel na mão, sandálias nos pés, matou o novilho cevado e fez festa. Roupa, anel e sandálias são símbolos de dignidade restaurada. Filho, não servo. Herdeiro, não empregado. E festa porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje você vai entender o que cada elemento dessa parábola revela sobre o coração de Deus. Por que Ele ainda espera por você mesmo depois de tudo? Por que Ele está pronto para correr ao seu encontro no momento em que você decidir voltar? E o que significa verdadeiramente se arrepender e voltar para casa? Antes de a gente mergulhar mais fundo nessa revelação sobre o coração do Pai, eu quero saber de você. Essa história está tocando em algo real na sua vida? Você se vê nesse filho que se afastou ou talvez no irmão mais velho que vamos falar depois? Deixa aqui nos comentários onde você está nessa jornada. Se você sente que precisa voltar para casa, se você tem lutado com a ideia de que talvez seja tarde demais, compartilha isso aqui. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre a graça restauradora do Pai. E se você está sentindo que essa mensagem está trazendo esperança para a sua vida, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando o amor transformador de Deus revelado no reino. Agora vamos entender profundamente cada parte dessa jornada de afastamento e retorno. Agora eu quero ir ainda mais profundo e dissecar essa parábola de uma forma que vai te ajudar a entender não apenas a história, mas a realidade espiritual que ela revela. Porque cada detalhe dessa narrativa carrega significado profundo sobre como o pecado funciona e como a graça responde. Vamos começar entendendo o pecado como afastamento do Pai. Quando o filho pediu sua herança antecipadamente, ele não estava apenas pedindo dinheiro, ele estava declarando independência, estava dizendo: eu não preciso de você, pai, eu não quero sua autoridade, eu não valorizo seu relacionamento, só quero seus recursos. E isso é exatamente o que acontece quando nos afastamos de Deus. Não é apenas sobre fazer coisas erradas, é sobre escolher autonomia, é sobre querer os benefícios de Deus sem o governo de Deus, é sobre valorizar as bênçãos mais do que o abençoador. É rejeição relacional disfarçada de busca por liberdade. E então o filho vai para a terra distante. E aqui está o impacto dessa decisão. Terra distante não é apenas distância física, é escolher viver longe do reino de Deus. É sair da esfera de influência do pai, dos valores da casa, da proteção que vem de estar perto. É buscar satisfação nas coisas erradas, nos lugares errados, com as pessoas erradas. E o que ele faz lá? Desperdiça tudo vivendo dissolutamente. O texto não detalha exatamente o que ele fez, mas usa uma palavra que indica vida desenfreada, sem limites, sem sabedoria. É a ilusão de que liberdade é fazer o que quiser sem consequências. É a mentira de que você pode viver para si mesmo e ser feliz. Mas então vem a realidade inevitável: miséria. Veio grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. E aqui está a verdade oculta sobre vida longe de Deus. Sempre há consequências. Pode não vir imediatamente, pode parecer que está tudo bem por um tempo, mas eventualmente a fome vem, a miséria aparece, o vazio se torna insuportável. E olha onde ele termina, apacentando porcos e desejando comer a comida deles. Para um judeu isso era o fundo do poço absoluto. Porcos eram animais imundos, trabalhar com eles era degradação total. E desejar comer o que eles comiam é a imagem perfeita de quão baixo o pecado pode te levar. Mas aqui está onde a história gira, caindo em si. E esse é um dos momentos mais cruciais da parábola. Ele não caiu em si simplesmente porque estava no fundo do poço. Muita gente chega no fundo e fica lá. Muita gente sofre as consequências, mas não muda. O que fez diferença foi que ele lembrou da casa do pai. Ele pensou: até os servos na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E aqui está a revelação.
Arrependimento verdadeiro começa quando você lembra como era bom estar na presença do Pai. Quando você compara a miséria da vida longe dele com a abundância da vida perto dele. E então vem a decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Não é apenas sentir mal pelo que fez. Não é apenas estar cansado das consequências. É tomar a decisão ativa de voltar. É levantar do lugar de miséria e começar a caminhar de volta para casa. É movimento, não apenas emoção. E olha o que ele planeja dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconhecimento claro do pecado, sem justificativas, sem culpar ninguém, sem minimizar. Eu pequei. E não é pecado apenas contra o Pai terreno, é contra o céu, é contra Deus. É reconhecer a dimensão vertical da ofensa, não apenas a horizontal. E mais, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Humildade genuína. Ele não está tentando negociar, não está tentando merecer. Está reconhecendo que abriu mão do direito de ser filho quando rejeitou o pai. Só quer uma chance de servir. E então acontece o que revela completamente o coração do pai. Ele viu o filho ainda longe. Isso significa que o pai estava olhando todos os dias, esperando, vigiando o horizonte. Nunca desistiu. Nunca fechou a porta. Nunca disse, não quero mais saber dele. O amor do pai nunca morreu, só esperou pela volta do filho. E quando viu, foi movido de íntima compaixão. A palavra grega aqui é splanchnisomai. É uma compaixão que vem das vísceras, que dói fisicamente. O pai sentiu a dor do filho nas próprias entranhas. Não foi raiva. Não foi eu avisei. Foi amor que se compadece, que sofre junto, que quer aliviar a dor. E então fez algo chocante. Correu. Homens de idade e posição não corriam na cultura judaica. Era considerado indigno, mas o pai não se importou com dignidade. Não se importou com o que os vizinhos iam pensar. Não se importou com o protocolo social. Ele correu porque o amor pelo filho era maior que tudo isso, e lançou-se ao pescoço dele e o beijou. Antes do filho terminar seu discurso preparado de arrependimento, o pai já estava abraçando, já estava beijando. A restauração começou imediatamente. Não houve período de provação. Não houve, vamos ver se você mudou mesmo. Foi a aceitação imediata do filho arrependido. E mais, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. A melhor roupa, não qualquer roupa. Roupa de filho, não de servo. E ponde-lhe um anel na mão. O anel era símbolo de autoridade, de dignidade, de status de filho, e sandálias nos pés. Servos andavam descalços, filhos usavam sandálias. Tudo isso são símbolos de dignidade completamente restaurada. O pai não está apenas perdoando. Ele está restaurando o filho à posição de filho. Não é servo, não é cidadão de segunda classe. É filho amado, com todos os direitos e privilégios dessa posição. E então, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Festa, celebração, alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E aqui está o coração do Pai revelado. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O Pai não celebra o pecado. Ele celebra o retorno. Não valoriza o afastamento. Valoriza o arrependimento. Não se alegra na miséria. Se alegra na restauração. E essa alegria não é contida, não é discreta. É festa, é celebração, é júbilo que transborda. Comenta aí, Pai, eu volto para casa. Agora eu quero ir ainda mais profundo e trazer essa parábola para sua realidade pessoal, porque aqui é onde a teoria precisa se tornar transformação. Onde você está nessa história? Porque essa parábola tem 2 filhos, e você pode se identificar com qualquer um deles, ou até com os 2 em momentos diferentes. Primeiro, deixa eu falar diretamente com quem está longe. Se você se vê no filho pródigo, se você sabe que se afastou de Deus, que desperdiçou oportunidades, que escolheu seus próprios caminhos e agora está vivendo as consequências, eu preciso que você ouça isso com atenção total. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você desperdiçou. Não importa quão longe você foi. Não importa quanto tempo você passou longe.
Não importa quão degradante é o lugar onde você se encontra agora. O Pai ainda está esperando você voltar para casa. Você pode achar que fez coisas demais, que pecou além do perdão, que desperdiçou sua última chance, que Deus não vai mais te querer. Mas essa parábola destrói todas essas mentiras. O Pai não estava de braços cruzados esperando com raiva. Ele estava vigiando o horizonte com esperança. E quando você decidir voltar, quando você cair em si e reconhecer que até os servos na casa do Pai vivem melhor do que você vivendo longe dele, quando você tomar a decisão de se levantar e voltar, prepare-se. Ele vai correr ao seu encontro. Não vai te fazer rastejar. Não vai te humilhar. Não vai te fazer pagar primeiro. O arrependimento genuíno abre as portas da casa do Pai. E arrependimento genuíno não é apenas sentir mal pelo que você fez. É reconhecer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É assumir responsabilidade. É mudar de direção. É decidir que você não quer mais viver longe da casa, longe da presença, longe do governo amoroso do Pai. E aqui está a verdade libertadora. Não é sobre merecer. Você nunca vai merecer. O filho pródigo não mereceu a festa, a roupa, o anel, as sandálias. Ele mereceu rejeição, mas recebeu restauração. Por quê? Porque essa é a natureza da graça do Pai. Não é sobre seus méritos. É sobre a abundância do amor dele. Então, se você está longe, hoje é o dia de voltar. Não espere estar pronto. Não espere ter consertado tudo. Não espere sentir que merece. Volte como está, sujo, quebrado, envergonhado, com medo. Volte assim mesmo. O Pai vai te limpar, vai te restaurar, vai te vestir com dignidade. Mas agora deixa eu falar com quem pode estar se identificando com o outro filho dessa história. Porque quando o filho mais velho voltou do campo e soube da festa, ficou com raiva. Não quis entrar. E quando o pai saiu e rogou que entrasse, ele disse: há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para eu festejar. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E aqui está a revelação sobre esse filho. Religiosidade sem relacionamento. Ele estava perto do Pai geograficamente, mas longe do coração do Pai emocionalmente. Ele servia, mas por obrigação, não por amor. Ele obedecia, mas com ressentimento, não com alegria. Ele se considerava superior ao irmão, mas não entendia o coração do Pai. E quantas pessoas estão assim? Na igreja a vida toda, servindo em ministérios, cumprindo todas as regras, mas com o coração distante, com amargura por dentro, com ressentimento contra a graça que é dada aos que voltam arrependidos, com orgulho espiritual que despreza os pecadores, em vez de se alegrar com sua restauração. O irmão mais velho não pecou indo para a terra distante, mas pecou permanecendo perto da casa, com o coração longe do Pai. E aqui está a verdade oculta. Você pode estar fisicamente perto de Deus, mas relacionalmente distante. Pode estar na igreja, mas fora do coração do Pai. Pode servir por dever, mas sem amor. E olha o que o Pai responde: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O Pai está dizendo: você tem tudo, mas não está aproveitando. Você tem acesso a mim, mas não tem intimidade comigo. Então, se você é o irmão mais velho, se você tem servido a Deus, mas sem alegria, se você tem obedecido, mas com ressentimento, se você olha com desprezo para quem volta arrependido, em vez de se alegrar com a graça, hoje o Pai está te chamando para entrar na festa, para celebrar com Ele, para ter intimidade, não apenas proximidade. E agora o convite final para todos. Onde quer que você esteja nessa história, caia em si hoje. Se você está longe, reconheça: até os servos na casa do meu Pai vivem melhor do que eu aqui. Se você está perto, mas distante, reconheça: eu tenho tudo disponível, mas não estou aproveitando. E então levante-se. Não fique no lugar de miséria física ou espiritual. Não fique na posição de obediência sem amor. Levante-se e vá ao Pai,
não com arrogância, mas com humildade, não presumindo merecer, mas confiando na graça, não esperando condenação, mas esperando os braços abertos. E não espere estar pronto para voltar. O filho pródigo não estava pronto. Ele estava sujo, cheirando a porcos, vestido em trapos. Mas voltou assim mesmo, e o pai não disse, vai tomar banho primeiro. Não disse, vai se arrumar. Correu, abraçou e depois providenciou a roupa limpa. Vá como você está. Deus vai te limpar no caminho. E aqui está a promessa que sustenta esse convite. O Pai está correndo ao seu encontro agora. Enquanto você ouve isso, enquanto seu coração está sendo tocado, enquanto você está considerando voltar, Ele já está correndo. Não está esperando de braços cruzados. Está em movimento de amor em sua direção. Então hoje, neste momento, tome a decisão. Se você precisa voltar, volte. Se você precisa entrar na festa, entre. Se você precisa trocar obrigação por amor, faça a troca. O Pai está esperando. Os braços estão abertos. A festa está pronta. Só falta você. Escreve aí. Eu volto para os braços do Pai. Se você chegou até aqui comigo, eu sei que essa mensagem tocou profundamente no seu coração. A parábola do filho pródigo não é apenas uma história bonita. É uma revelação do coração de Deus que destrói toda a imagem distorcida que temos dele. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que o Espírito Santo está trabalhando em você. Talvez te chamando de volta para casa. Talvez te convidando para entrar na festa. Talvez te mostrando que o Pai nunca parou de te amar. Então deixa um comentário aí dizendo, Pai, eu volto para casa, para eu saber que você chegou até o final e que está respondendo ao chamado do Pai. Eu oro por cada pessoa que toma essa decisão de voltar hoje. Se esse tipo de ensinamento sobre o coração do Pai e a graça do Reino tem trazido esperança e cura para sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, explorando o amor transformador de Deus revelado nos Evangelhos. E se você sentiu o abraço do Pai através dessa mensagem, se ela trouxe esperança de que não é tarde demais, clica no like. Isso me mostra que estamos juntos nessa jornada de descobrir quem Deus realmente é. Tem um vídeo aqui do lado sobre o coração do Pai revelado no reino de Deus, que complementa perfeitamente essa mensagem. Clica e continua comigo por lá. Que o Senhor te dê coragem para correr para os braços do Pai, que nunca parou de te esperar. Graça e paz.